boa noite a todos e todas que nos acompanham. Estamos retomando aqui essa programação dominical e hoje temos uma convidada muito especial, a ex-ministra Miriam Belchior. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Miriam. Miriam é uma companheira que tem nos ajudado muito na organização do partido, os novos desafios que estão postos. Eu acho que nossa conversa hoje pode trazer um panorama importante, interessante sobre a situação do país e a alternativa que estamos construindo. Mas, primeiramente, para começar, o pessoal não sabe que você está aqui na Bahia. Nós estamos tendo satisfação de ter você em terras baianas. Como é que você está tocando aí a vida nesse momento tão difícil de isolamento social, enfrentamento da pandemia há tantos meses? Pois é, né? Primeiro, cumprimentar você, Sola. Nós somos colegas lá no governo, né? Companheiros de governo federal, né? Tivemos essa honra de participar do governo federal nos governos do PT. Agradecer o convite, estar aqui com você, dizer que estou sempre à disposição quando você precisar. E é isso, quando deram o golpe na nossa presidenta Dilma, eu resolvi não voltar para São Paulo, né? E vim morar aqui na Bahia. Então, comprei uma casa aqui em Lauro de Freitas, uma casinha aqui em Lauro de Freitas, e estamos morando desde o final de 2016 aqui, e tem sido uma experiência realmente maravilhosa. A não ser esse período, né? Eu estou desde 13 de março em casa, saindo para o só muito, muito, muito necessário, obedecendo às orientações científicas e médicas que a gente deve ficar em casa e se proteger, né? Com muita saudade. Eu tenho um único filho, tenho irmã, que eu não tenho visto, né, só aí nas conversas em vídeo, mas trabalhando muito aqui por meio virtual, né? Eu participei aí da elaboração do plano do PT de reconstrução nacional do Brasil, que faz propostas concretas para a recuperação econômica, social e sanitária, né? O PT está apresentando as propostas para o Brasil poder superar essa crise, né? E tenho tido muitas lives como essa com os nossos candidatos do Brasil inteiro para discutir programa de governo, o que é o modo petista de governar, enfim, trabalhando bastante, mais quietinho em casa. Que ótimo. É bom que a gente tenha a oportunidade de contar com você aqui nessas atividades que buscam, né, substituir o contato corpo a corpo, que infelizmente a gente não está podendo desenvolver nesse momento, né? Bom, gente, Miriam foi uma das pessoas mais influentes, mais importantes do governo de Lula e Dilma. No governo Lula, entre as atividades que ela desenvolveu, destacaríamos a coordenação geral do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. No governo Dilma, comandou o planejamento e, diferente do que nós estamos vivendo hoje, enquanto ela contribuiu para a construção de um futuro para o país, a gente está vendo hoje o desmonte do Estado brasileiro, né? Miriam cuidava do orçamento, dos projetos de investimento prioritários, e num país com tantas necessidades, escolher prioridades, definir com maior eficiência o gasto público são tarefas fundamentais. E uma marca registrada do governo do PT sempre foi, né, buscar assegurar a participação popular nas decisões de governo. Nos municípios, o orçamento participativo foi parte dessa marca do modelo petista de governar. E eu, como fui secretário de Saúde de Vitória da Conquista, Miriam, eu tive a oportunidade de viver o orçamento participativo, uma gestão que foi marcante, a gestão do PT em Conquista, foi a mais longeva, 20 anos, e o orçamento participativo teve um papel fundamental, né? E com o processo de incorporação dessa ideia na campanha eleitoral, surgiu o governo participativo, que busca, já desde a pré-campanha e campanha, envolver a população nos debates, nas definições de prioridades. Aqui na Bahia, inclusive na campanha do governo do Estado, a gente pôde desenvolver isso. Na saúde e na educação, nós temos também os espaços das conferências municipais, estaduais e nacional e outras áreas. Nos nossos governos, inclusive de Lula e Dilma, estimulamos muito, né, a realização desses conselhos
fortalecimento dos conselhos, realização das conferências. E para iniciar esse bate-papo sobre a viabilização das políticas públicas que surgiram das demandas sociais, como foi, inclusive, Minha Casa Minha Vida, né? Queria que você trouxesse um pouco da memória dessa incorporação nos governos de Lula e Dilma, dessas demandas, do fortalecimento desses espaços, e, nesse período, o que é que você destacaria dos desafios que a gente conseguiu enfrentar? Eu sempre tenho chamado a atenção que eu participei do primeiro governo Lula como secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, com Humberto ministro, né? E eu sempre chamo a atenção de que, não só na saúde, mas nós conseguimos, no governo de Lula e de Dilma, incorporar políticas públicas que foram transpostas para o plano nacional, mas foram gestadas no município. Grande parte delas surgiram das administrações municipais do PT. Na saúde, a gente pode destacar o SAMU, que, quando nós transformamos no governo Lula na política nacional, ele existia em 14 municípios, quase todos do Partido dos Trabalhadores, né? Nós podemos destacar a saúde mental, que fez uma revolução no modo de enfrentar esse problema de saúde, também a partir das experiências municipais do PT. Nós temos uma série de modalidades de políticas públicas em várias áreas que, antes de virar a política nacional, se constituíram a partir das experiências locais. Então, eu queria ouvir um pouquinho sua abordagem, sua experiência nos governos do PT e dessa capacidade que os governos de Lula e Dilma tiveram de auscultar a população através dos conselhos, das conferências, e incorporar, né, transformar em políticas nacionais o resultado de experiências positivas e inovadoras nos municípios. Pois é, eu venho de uma experiência municipal também, né? Eu fui secretária em Santo André, no ABC Paulista, onde também desenvolvemos, como em muitos outros municípios, uma série de políticas que depois foram incorporadas. O próprio Bolsa Família é fruto de programas de transferência de renda municipais. Nós, em Santo André, tínhamos, assim como muitos outros municípios, né? Então, acho que, de fato, essa foi uma experiência importante, né, que o PT viveu, constituindo o modo petista de governar, né, invertendo prioridades, não fazendo uma obra no final do mandato para poder impressionar a população, mas levando políticas públicas de saúde, de educação, enfim, de infraestrutura urbana para os bairros que mais precisavam. Eu acho que essa experiência foi muito importante para quando a gente assumiu o governo federal. Você estava falando aí das conferências, nós reunimos cerca de 10 milhões de pessoas nos processos de conferência que foram feitos no país. Na saúde já existia a Conferência Nacional, porque tinha o Conselho Nacional, então já existia isso, mas nós criamos para um número gigante de áreas a possibilidade de participação da população no nível municipal, estadual e depois nacional, para influir nas políticas que iam ser desenvolvidas, né? Eu considero, Sola, que eu me considero uma privilegiada, né, por ter podido participar durante 13 anos e meio de governo, em que eu tive do primeiro até o último dia, né? Na verdade, eu entrei antes, porque eu estava lá junto com o Humberto Costa, inclusive, né, que foi nosso ministro da Saúde, na equipe de transição, com a Dilma, que também era da equipe de transição, e que preparou a entrada de Lula no governo federal logo depois que ele foi eleito, né? E eu fui privilegiada, porque eu tive a oportunidade de coordenar o GT que levou à criação do Bolsa Família, do PAC e do Minha Casa Minha Vida, né? 3 programas que acho que representam bem como os governos do PT no nível federal, assim como nos de nível municipal e estadual, levaram justiça social para o povo brasileiro que ele nunca teve, né? Nunca viveu tantas oportunidades, né? Seja para entrar na universidade, seja acesso a bens e serviços, seja acesso a emprego, né? Só aqui na Bahia, né, foram entregues mais de 301 mil casas, dessas 202 mil para as famílias de baixa renda, né? Atendemos mais de 1.800.000 famílias com o Bolsa Família, né? Com o PAC, a gente trouxe o
de Salvador, a modernização do trem urbano, né, Calçada Paripe, obra para levar água para o sertão, sejam cisternas, sejam as adutoras, como a do Algodão. Nós começamos a FIOL, né, a ferrovia, e o trecho Ilhéus e Caetité, nós deixamos com 70% pronta, ou seja, eles paralisaram essas obras. Nós começamos a duplicação da BR-101, da divisa de Sergipe até Feira, né? A construção de plataformas da Petrobras aqui na Bahia, no estaleiro São Roque, que empregou 6.500 empregos, né? A modernização da refinaria da Petrobras, que agora é uma das 8 que estão aí colocadas à venda pela empresa, né? E, quer dizer, essa preocupação, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, de estar sintonizado com as necessidades da população. Os dois tinham isso como uma âncora muito forte e que era ajudado por todo o processo de participação, que me parece que é fundamental para sintonizar o governo com o que a população realmente precisa, né? E aí é muito mais fácil de fazer o orçamento público quando a gente tem essa orientação clara do que deve ser feito. Você chamou a atenção aí de alguns aspectos importantes, né, de conquistas fundamentais dos governos do PT. Inclusive, aqui em Salvador, a maioria da população não sabe que o metrô, né, não sabe que as novas avenidas, que tantos investimentos foram fruto dessa parceria do governo do estado da Bahia com o governo federal dentro do PAC, né? E na Bahia inteira nós tivemos investimentos em saneamento, em estradas, em habitação, com uma mudança substancial nas condições de infraestrutura em nosso país. Mas vamos começar reforçando um pouquinho mais essa situação aí do Minha Casa Minha Vida, né? Que agora é o governo Bolsonaro, depois do governo Temer e Bolsonaro ter praticamente paralisado Minha Casa Minha Vida, destruído, inclusive, o orçamento, somente concluindo alguns que estavam em curso. Agora eles estão lançando Casa Verde e Amarela. Como é que você está vendo esse projeto novo? E a avaliação nossa é que ele é pior do que uma versão piorada do Minha Casa Minha Vida. É quase que um retorno ao sistema financeiro da habitação da época de 20 e tantos anos, 30 e tantos anos atrás, né? Como é que você vê isso aí, você que teve experiência na gestão aí do Minha Casa Minha Vida? Pois é, Sola, eu acho que realmente é uma ofensa chamar esse programa de substituto do Minha Casa Minha Vida, né? Porque eu tenho chamado, aí nas entrevistas que eu tenho dado, eu tenho chamado o programa é uma nova modalidade de programa, que é programa fake. Por quê? Porque o resultado dele vai ser insignificante para atacar o problema do déficit habitacional no Brasil. O Brasil tem cerca de 8 milhões de casas de déficit habitacional que precisavam ter. Desses 8 milhões, 80% é de famílias com renda até R$2.000. Então, atacar o problema significa atacar esses 80%. Se eu não atender 80%, eu não estou resolvendo o problema de habitação no país, né? Isso Minha Casa Minha Vida fazia. Nós contratamos mais do que 4 milhões de moradias e mais da metade, mais de 2 milhões, era para a população, até a época, era até renda até R$1.800. Por quê? Porque nós dávamos um subsídio suficiente para essas famílias poderem contratar, fazer o financiamento para a faixa de menor renda, que era chamada faixa 1. As pessoas pagavam muito pouquinho, pagavam 5% do seu salário, né? Então, era compatível ela receber a casa, que era praticamente de graça. O que eles estão oferecendo agora? A redução dos juros para o financiamento. Isso não adianta nada. Para a população de baixa renda, nós fizemos cálculos, vai dar até R$2.000, vai dar uma prestação entre R$600 e R$800. Uma família constituída que tem renda de R$2.000 não consegue pagar R$600, R$800, não tem capacidade de pagamento para isso. Então, na prática, eles fizeram um programa que não atende o grosso do problema do déficit habitacional do país. Continuar fazendo financiamento
seja da poupança, seja do fundo de garantia, para quem tem mais renda, é importante. Mas isso já tinha, né? O que eles estão fazendo é acabar com o atendimento para a população com renda até R$ 2.000. Por isso que eu digo que esse é um programa fake, que não vai ter resultado efetivo, porque quem ganha até R$ 2.000 não tem como pagar um financiamento, uma prestação de R$ 600 ou R$ 800 por mês para ter a casa própria. E, portanto, não vai gerar emprego no país, tá certo? Porque o Minha Casa Minha Vida fez as duas coisas. Gerou 2 milhões de empregos ao produzir as casas do Minha Casa Minha Vida. Então, eles não vão fazer nem vão garantir casa para as pessoas, nem vão gerar emprego no país. Exatamente, por isso que eu falei, está voltando ao sistema financeiro da habitação antigo. E só isso. quem podia ter acesso é quem tinha salário compatível com o padrão de financiamento oferecido, né? Sim. Mas o PAC, ele gerou o crescimento econômico, você falou aí do Minha Casa Minha Vida, o PAC também desenvolveu um amplo programa que, além de melhorar a infraestrutura, gerou bastante postos de trabalho, né? A construção civil, como o pessoal diz, bombou, né? Inclusive saneamento básico, diversas obras públicas, de todas as modalidades. Mas desde que tiraram a presidenta Dilma, não é por acaso que a primeira medida que eles tomaram 20 anos o orçamento público nesse país. E não é teto de gastos, é teto de gastos que retornam para a população. Eu sempre insisto nisso. Porque o dinheiro dos impostos volta para a maioria da população, é como uma forma de políticas públicas, saúde, infraestrutura, habitação, saneamento, educação, assistência social. E volta para a elite sob a forma do pagamento da dívida pública, dos juros, do rentismo. Então, na verdade, o que está contido é o retorno do dinheiro dos impostos para a maioria da população para sobrar mais dinheiro para a elite econômica. E isso, obviamente, compromete o conjunto das políticas, inclusive de infraestrutura, que podem gerar emprego, que podem permitir com as obras públicas a capacidade de melhorar o acesso da população à renda. O orçamento da saúde, inclusive, mesmo com a pandemia que nós estamos vivendo, está ameaçado para o ano que vem de perder mais 35 bilhões de reais. Já perdeu mais de 22, e isso significa, né, inevitavelmente, não só não podermos expandir o sistema de saúde, mas como comprometer o custeio dos serviços já existentes, né? E aí está essa disputa aí dentro do próprio governo, se abre uma brechinha aí de 5 bi para fazer alguma coisa de obras, ou se vai ficar só inaugurando as obras que Lula e Dilma deixaram em curso, se vai, como eles dizem, furar o teto para garantir alguma coisinha para a população, ou se vai cumprir o que a Avenida Paulista, o que o famoso mercado quer, até que ponto o Paulo Guedes vai ganhar 100% dessa briga, já que ele é o grande representante do mercado, da Avenida Paulista, dos financistas. Como é que você está vendo aí essa disputa e a possibilidade de retomada de algumas obras públicas, de manutenção de uma parte do orçamento das políticas públicas? Quem vai ganhar essa briga aí, Miriam? Então, eu queria só pegar um gancho do começo da tua fala, que é emprego e PAC, né? Com o PAC, o emprego em infraestrutura cresceu muito mais do que o resto da economia. Se você abrir os dados, dá para ver bem isso. Pra você ter uma ideia, Sola, nós tivemos que fazer duas coisas. Primeiro, que as empresas, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, brigavam pela mão de obra, né? Ou seja, valorizou o salário dos trabalhadores da construção civil, tanto os ajudantes e tal, quanto os caras que são mais especialistas, soldadores, azulejistas, eletricistas, etc. Nós tivemos que ampliar os programas de formação profissional para formar mais gente para atender a demanda do mercado de construção civil. Nós tivemos que criar mais cursos de engenharia nas universidades federais, porque não tinha engenheiro suficiente na praça. Engenheiro ferroviário não existia mais, só tinha os velhões cabeça branca, porque não se fazia mais ferrovia no país. Então, isso mostra a força das obras em infraestrutura, que são importantes para o desenvolvimento, para gerar emprego. Eu acho que o governo, só você que está lá no Congresso, né, tem até
mais condições de avaliar, mas me parece que o governo está numa encruzilhada, né? Eles vão continuar o que defenderam na campanha ou vão fazer um estelionato eleitoral? Eles defenderam o teto de gasto, né? Nós sempre fomos contra, desde que ele foi instituído em 2016, né? Pelas consequências que ele dá para a população brasileira, que precisa do Estado. A pandemia mostrou isso com mais clareza ainda, a importância do Estado para a população, especialmente para a população mais pobre, né? A gente está mantendo a nossa coerência de dizer que o teto de gastos é um equívoco, a saúde não pode ficar com 35 bilhões a menos no ano que vem, ainda com todo o rescaldo da pandemia. Se não tivesse pandemia já era um absurdo, imagina com a pandemia, né? Eles estão aí sob essa... Vão ou não manter a coerência, né? O que eu estou vislumbrando, né, é que essa encruzilhada é uma encruzilhada que envolve esse compromisso anterior deles, mas também envolve o atual apoio que o governo tem. Como você bem disse, né, esse governo, nos momentos mais difíceis dele, quando começaram a entrar um número grande de processos de impeachment, quando ele fez um monte de ações que são justificativas claras para o impeachment, não o que fizeram com a nossa presidenta Dilma, ele foi sustentado por aqueles que defendem a política econômica que o Guedes defende, que é o rigor fiscal absurdo, a privatização, as reformas. Esse pessoal é que segurou, inclusive o Rodrigo Maia defende arduamente que não se mexa no teto. E é ele quem abre os processos de impeachment. Essa encruzilhada está nisso, né? O que vão fazer esses atores se perceberem que ele não vai fazer o teto de gastos? Vão retirar o apoio? O que o Rodrigo Maia vai fazer? Vai abrir um processo de impeachment? O próprio Guedes falou isso em público para o Bolsonaro, né? Que quem o aconselha a furar teto... A encruzilhada que eu acho que o governo está, e o Bolsonaro, oportunista, aqui o aeroporto aqui de Vitória da Conquista ou de Feira? Não. Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, o aeroporto que foi feito quase integralmente pela gente, mais de 90% foi ainda no período dos governos do PT, uma obra delegada ao governo do Estado, para o Jacques, continuada pelo Rui. Ele veio inaugurar, não pôs um tostão, R$1. O Rui convidou o cara para a inauguração por uma questão de educação e simplesmente o Rui não pôde ir ao lançamento, à inauguração, porque ele manobrou tudo que podia junto com o prefeito do DEM lá da cidade. Então, é isso que ele está fazendo. Foi lá inaugurar o São Francisco, que nós deixamos com mais do que 90% prontos, e assim uma série de outras obras. Ele se engraçou com isso, está animado com essa possibilidade, mas eu acho que tem muita disputa. Agora, quero dizer, 6 bilhões para obra de infraestrutura é ridículo. Só no Minha Casa Minha Vida, em 2015, foram 25 bilhões. 25 bilhões. Fora todo o recurso maior do que esse para o PAC. Ou seja, mais 6 bilhões é uma proposta ridícula que eles estão fazendo e que mal vai terminar algumas das poucas obras que estão em andamento. Com certeza. E o auxílio emergencial é outro absurdo, né? É bom lembrar, eu sempre faço questão também de lembrar que o projeto era do PT, a medida provisória que o governo mandou, ele cuidava de liberar ao empregador, licenciar o trabalhador por 4 meses, sem salário e sem seguro-desemprego. Era o trabalhador que não ia nem ter salário nem ter seguro-desemprego. Nós conseguimos derrubar essa medida provisória, foi retirada, e o nosso projeto, que era de um salário mínimo, foi negociado, ficou em R$600. O presidente não mandou, o governo federal não mandou, o executivo não mandou nenhum projeto, Mira. Nem de 100, nem de 200, nem de 300. Então, nem dizer que ele queria 200, a gente aumentou para 600, não. Ele queria o trabalhador sem salário, sem seguro-desemprego, era zero. Né? Quando ele viu que ia ser aprovado, aí começaram a falar em 200,
terminou na queda de braço, ficando 600. Se não fosse auxílio emergencial, estava tendo uma convulsão social no país, né? E esse recurso ele é injeção na veia da economia local, não é bom só para quem recebe, não. Todo o comércio municipal, regional, todos os serviços estão sendo beneficiados dessa possibilidade. A pressão já fez com que prorrogasse por 2 meses. Nós tentamos, a bancada do PT tentou aprovar a prorrogação até dezembro, não conseguimos, e agora estão falando aí em prorrogar até dezembro com valor menor, estão falando em um programa de renda que seria garantido. Agora, olha que coisa absurda. Querem garantir um programa de renda, tirando o abono salarial, tirando a farmácia popular, tirando recursos que já chegam para a população mais pobre, porque quem recebe abono salarial é quem ganha até 2 salários mínimos. Quem utiliza a farmácia popular, em geral, é a população mais pobre e que mais precisa, né? Então, nesse cenário, como é que a gente poderia viabilizar um programa de renda mínima, como foi defendido lá há muito tempo por Suplicy, pelo PT? Ele depende de um cenário fiscal de arrecadação, de tributação dos mais ricos. A tributação das grandes fortunas, que até hoje não foi regulamentada, a tributação dos rendimentos de quem ganha na Bolsa, né, dos lucros e dividendos, que até hoje não são tributários em nosso país. O que é que você acha sobre isso aí, Miriam? Como é que a gente poderia garantir um programa efetivo de renda mínima nesse momento no país? Então, o PT já apresentou a sua proposta, né? Já foi protocolada lá na Isso. Câmara, que é exatamente o Mais Bolsa Família, né? Atendendo mais gente e com um corte de renda mais alto, exatamente para pegar uma parcela maior da população que tem uma relação de trabalho muito instável, em geral é autônomo, informal, e que precisa da ajuda do Estado. E o Bolsa Família já mostrou que ele é a grande referência de programa de renda mínima no mundo. Pergunta em qualquer lugar do mundo, vão te dizer que o melhor programa é o Bolsa Família, né? Já está pronto, funcionando, com as prefeituras, não fazendo como eles fizeram, né? Na paralela. Então, acho que o PT tem proposta para isso, para dar continuidade ao auxílio emergencial de uma outra maneira, muito mais efetiva. Mas, para isso, como você disse, precisa, sem dúvida, da reforma tributária, né? Sem isso, não é possível. E, mais uma vez, assim como foi com o auxílio emergencial, que o governo não mandou proposta, a reforma tributária também, né? Mandou fatiada, só um pedaço, não pegando aquilo que é importante fazer, claro que não passa nem perto de tributar as grandes fortunas, né? E essa é que a gente defende, né? Que essa tributação de grandes fortunas, e a classe média não precisa ficar com medo, porque não é para ela, né? É de quem realmente tem patrimônio muito grande, quem tem patrimônio de reais, que não é nem eu, nem você, né, Sola, que somos de classe média e não seríamos atingidos por isso, quem tem lancha, quem tem avião, enfim, quem de fato concentra, né, um número pequeno de pessoas, não são mais do que 300 mil pessoas, que realmente é um número pequeno, mas que tem uma enorme participação na renda do país, né? Essa proposta que eles estão querendo fazer é mais uma encalacrada que o Bolsonaro é o auxílio emergencial, né? Porque como é que ele vai fazer na sequência, né? Termina o auxílio, por que ele está prorrogando, né? Primeiro porque as pessoas precisam, e nós defendemos isso, né? O único jeito delas se protegerem é se elas tiverem renda e não precisar ir trabalhar. Ele tem que ter uma alternativa, senão ele vai se destacar. E aí, qual é a proposta maravilhosa? Dar com uma mão e retirar com a outra, né? Que são os casos que você falou, do farmácia popular, que ainda por cima vai aumentar os gastos na saúde, né? Porque se as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio, para, por exemplo, hipertensão, o que vai acontecer? Vai tudo parar lá na porta dos hospitais, na porta do atendimento de saúde. Então, essa proposta do Guedes, né, e do Bolsonaro é absurda, tá certo? Eu espero que ela, de fato, não passe, né?
E ela reflete, me parece, Sola, o que eles querem é um Estado zero, né? O que essas reformas, todas as mudanças que estão sendo propostas, é de Estado zero, né? É deixar o privado tomar conta de tudo e lucrar em cima da população, né? Eles veem a população brasileira como com um objetivo de lucro, que é só nisso que o Guedes pensa. Então, é isso que orienta, por exemplo, a privatização do saneamento, que vai levar que os pequenos municípios vão ficar sem saneamento, porque hoje as companhias estaduais permitem o subsídio cruzado. Então, cidades maiores que têm escala comercial acabam compensando as cidades menores que têm comercialmente são menos viáveis, né? Então você junta a carne e o pescoço junto. O que vai acontecer? Alguma empresa vai querer só a carne? Só vai querer a carne e o pescoço? Não, né? Vai querer só a carne. E aí, como é que vai ficar esses pequenos municípios que não têm escala para uma operação do setor privado? Então, é o público que vai ter que se virar com o osso, tá certo? Do mesmo jeito, as privatizações. Acabaram de mandar lá para a Câmara a MP 996, tá certo? Para privatizar a Caixa, que é um absurdo, é um cheque em branco, o Congresso não aprovou isso, e eles pegam isso como um cheque em branco para acabar com, né, se não é o principal, mas ele é fundamental para garantir crédito para as pessoas, para as empresas, para o desenvolvimento econômico das regiões menos desenvolvidas do país. Tem muita cidade que só tem agência de banco público, porque o banco privado não interessa. Só tem conta corrente no banco privado quem tem renda, quem tem baixa renda tem que abrir conta onde? Na Caixa, que é quem se dispõe a fazer isso. Então, acho que essa visão desses caras é exatamente essa. Não é nem Estado mínimo, tá certo? É Estado zero. Com certeza. Para quem não está lembrado, Miriam foi presidente também da Caixa Econômica Federal, nosso banco 100% público. E registrar, Miriam, foi bom você lembrar aí, eu já ia te perguntar sobre essa questão da medida provisória que quer fazer com a Caixa o que já estão fazendo com a Petrobras. Querem esquartejar, vender os pedaços para evitar que seja aprovado globalmente e tenha uma reação contrária. Com a Petrobras já fizeram isso, né? Já entregaram o Gazene, já entregaram a BR Distribuidora, já entregaram alguns campos, vários campos maduros, inclusive aqui na Bahia. Querem entregar agora as nossas refinarias, inclusive a Landulfo Alves aqui em Mataripe, que foi a primeira e é a segunda maior refinaria do país, e querem fazer o mesmo com a Caixa Econômica. Hoje, inclusive, teve uma grande assembleia, não sei se já acabou, virtual, dos trabalhadores da Caixa Econômica. Mandar um abraço para dois companheiros nossos do PT, da militância da Caixa, o vereador Roque Fagundes, aí de Lauro de Freitas, onde você está residindo. Roque é um grande companheiro, está indo para a reeleição, e o Ricardo Tosta, aqui em Salvador, que é pré-candidato a vereador pelo PT. Mas tem um monte de mensagem aqui, Miriam, sobre essa temática. O pessoal de Guanambi está lembrando aqui a adutora do algodão. Exatamente. Resolveu o problema da água naquela região. Já pensou qual é a empresa privada que vai fazer a gestão do saneamento da água numa cidade como Guanambi, que ia investir para levar água? Agora é uma maravilha, agora o Guanambi virou um filé mignon, né? Com a água garantida, lucrativa, só que apenas 10% dos municípios da Bahia tem sustentabilidade do sistema de água e esgoto. Você já comentou aí. O que eles aprovaram de novo marco é para deixar o filé mignon para o setor privado e o restante, o osso dos 90% dos municípios vai ficar com a Embasa, só que a Embasa não vai ter mais o lucro que tem em Salvador, em Feira, em Conquista, nas grandes cidades, para fazer o subsídio cruzado com os municípios onde a população onde não tem viabilidade e sustentabilidade. Quero aproveitar também, Miriam, para fazer aqui registrar nossa, por um lado, a satisfação pela liberdade. Um companheiro nosso, Eduardo Ages, sexta-feira foi libertado com habeas corpus, mas registrar nossa indignação desse Estado que, no caso, prenderam todo o primeiro e segundo escalão da saúde no Distrito Federal,
levando pessoas como Eduardo, que a acusação contra ele, Miriam, pasme você, ainda bem que você está sentada, para não cair. A acusação contra ele é que ele tinha dado um parecer técnico favorável da necessidade do Distrito Federal comprar teste diagnóstico para identificar as pessoas contaminadas pelo coronavírus. E como há uma suspeita de superfaturamento, ele teria sido responsável por dar aparência legal de necessidade da aquisição. A mobilização foi gigantesca, nossos ex-ministros se mobilizaram, Agenor, Temporão, Padilha, Humberto, foram mais de 500 pessoas dando depoimentos, notas das diversas entidades, notas da nossa bancada aqui do Estado da Bahia, dos deputados federais da Bahia, de vários partidos, nota da bancada federal do PT, e, felizmente, o desembargador teve o bom senso de aprovar o habeas corpus, liberando ele na sexta-feira, mas não para por aí. Ele não foi o primeiro, nem será a última vítima desse Estado policial, né, que visa atacar o serviço público, a gestão pública, criminalizar a política e a gestão pública. Aí eu quero aproveitar, Miriam, eu vi um pouquinho de você, porque eu acho que na sequência, além da destruição dos direitos trabalhistas e previdenciários, dos ataques às políticas públicas nos seus orçamentos, nas suas prioridades mais importantes, e na destruição do patrimônio público, vem agora mais um ataque, que é a chamada reforma administrativa, que tanto eles querem fazer, que é na linha que você colocou, né? Estado zero, esse é o objetivo. Criminalizar o servidor, criminalizar o serviço público, destruir os salários, destruir as carreiras do serviço público, para, de uma vez por todas, conseguir os seus intentos. Como é que você vê aí essa perspectiva dessa tão propalada e tão propagada, defendida pela elite brasileira, reforma administrativa? Então, eu queria só fazer um comentário a respeito do Eduardo, né? Quer dizer, como se precisasse de parecer para dizer que precisava de testagem, né? Quando a Organização Mundial de Saúde está falando isso, quando esse foi provavelmente um dos principais problemas do combate à pandemia no país, né? De não ter testagem, né? Quer dizer, isso é tão óbvio, quer dizer, e prender alguém porque deu parecer que isso era necessário, não é que fez a licitação ou que fez alguma irregularidade, é porque deu parecer que precisava. Gente, que absurdo! E o parecer dele dizia que tinha que ser testes registrados na Anvisa, que o teste tinha que ser aceito, ou seja, testado e aprovado pelo Laboratório Central do Distrito Federal, ou seja, o que tecnicamente era exigido do ponto de vista da formalização do processo. Né? Irrepreensível, tá certo? Claro. Mas, enfim, realmente essa espetacularização dessas ações são realmente um mal que precisa acabar, tá certo? Não pode, assim, como do meu ponto de vista, a despeito de achar um nojo o governador do Rio de Janeiro, não me parece que um juiz sozinho, um desembargador sozinho do STJ pode afastar um governador, como foi feito essa semana, tá certo? Isso mostra bem como estão enfraquecidas nossas instituições nesse momento, né, que vem desde o golpe e só se acelera essa desconstrução das instituições. Em relação à reforma administrativa, eu até recomendo que as pessoas leiam hoje a coluna da Ombudsman da Folha. Né? A Folha fez uma matéria essa semana, falando, também chamando grande manchete da importância da reforma administrativa, como tem Marajás e etc., etc., e a Ombudsman da Folha hoje dá uma desconstruída nisso, porque nós não podemos falar, pode ter uma ou outra categoria, especialmente federal, que tem algum privilégio, mas o grande privilégio está no Ministério Público e no Judiciário. É aí que precisa mexer. A maior parte dos servidores públicos, servidor público não é só federal, é estadual e municipal também. A maior parte deles ganha salário mínimo. Ela até cita lá que o estudo da GV, que embasou a matéria, fala que a concentração de quem ganha salário mínimo no setor público é maior do que
se você considerar o resto da sociedade. Ou seja, a maior parte dos servidores públicos não ganha bem demais, pelo contrário. Não é à toa que nós tivemos que aprovar o Fundeb de novo para garantir o salário dos professores, né? Garantir uma boa educação para os alunos e um salário minimamente razoável para os professores. Então, acho que essa visão é uma visão equivocada, é uma visão de quem quer Estado zero. Nós não, nós queremos Estado forte, porque a população precisa, se você olhar as pesquisas, a população não é a favor do Estado mínimo, porque ela sabe que ela precisa do Estado para obter saúde, educação, infraestrutura urbana e muito mais coisas. Então, eu considero esse um ataque, né, prejudicial à população. E ele é um ataque que, pegando o bolo, parece que todo funcionário público ganha bem demais. Isso não é verdadeiro, né? Isso está muito restrito a um pequeno número de... Então, vamos discutir o problema direito. O problema direito não são os servidores públicos, é uma pequena faixa de servidores, especialmente concentrada, eu diria que 99% deles estão no judiciário e estão no Ministério Público. Aí sim precisa mexer. Eu fui ministra do Planejamento, como você disse, fazia orçamento, e eu tinha que discutir todo ano os benefícios que Todas as vezes que eu fui ministra, eu mandei orçamento para o Congresso 4 vezes. Todas as vezes eu coloquei um artigo que não permitia aumento, por exemplo, nos penduricários deles. Chegava no Congresso, caía, porque eles faziam lobby em cima dos parlamentares para retirar isso. Para vocês terem uma ideia, eles ganham de auxílio saúde um salário mínimo. Eles ganham coisa para educação até poder pagar a escola dos filhos. Ninguém tem isso, né? E eles têm. Tudo como penduricalho para não dizer que não está furando o teto do funcionalismo público. É uma vergonha a forma como os tribunais de justiça lidam com isso. Basta ver as enormes denúncias de parlamentares recebendo 300 mil, o salário é 30, parlamentares não, juízes recebendo salários de 300 mil, quando o teto é 39, se eu não me engano, né? Atualmente, acho que do Supremo é 39. Né? Então, acho que isso mostra bem ao que se vem. Uma política geral de Estado mínimo ou zero e destruir uma categoria inteira que mostrou muito bem o que faz, né? Agora na pandemia, porque se não fosse o Estado atendendo a população, o que seria da população? Do mesmo jeito que os empregados da Caixa. Queria saber como é que ia pagar auxílio emergencial se não tivesse a Caixa. Nem o Banco do Brasil faz. Nem o Banco do Brasil, que é público. Imagina banco privado. Então, como é que conduz o Brasil sem essas instituições e sem o Estado brasileiro? Com certeza. Já pensou como é que Desculpe seria... ser muito inflamada aqui. Como é que seria... Eu sempre lembro como é que seria essa situação da pandemia se não fosse o SUS, se não fossem os profissionais da saúde. Aproveito para mandar um abraço para os agentes comunitários de saúde que estão na linha de frente aí, para os profissionais da atenção básica. Abraço à nossa companheira Valda, pré-candidata a prefeita de Guanambi do PT. Eu tive com ela lá no PGP dela. Exatamente, está fazendo uma grande campanha e toda a turma da saúde aí. Mas voltando aí à gestão participativa, né? Eu tenho estimulado nossos pré-candidatos a prefeito, são vários aqui na Bahia que a gente tem dialogado, como Valda, como Júlio lá em Amargosa, Sandro em Brejões, Emerson está indo para a reeleição em Santo Inês, diversos companheiros e companheiras, Jailton em Santa Bárbara, a gente esteve essa semana dialogando com eles. A turma está fazendo os PGPs, os Planejamentos de Gestão Participativa, mas eu tenho provocado que nós tivemos, na década de 90, principalmente, o grande laboratório do modo petista de governar, como a gente falou no início, nas gestões municipais, mas agora o desafio se renova. Então, a turma vai ter que ser mais criativa, mais inovadora e mais ousada, até nesse cenário de dificuldades, né?
Então, teremos um novo ciclo de gestões do PT nos municípios e a prioridade das políticas sociais, a redução da desigualdade, ampliação, empoderamento da população, empoderamento da gestão participativa, os novos orçamentos participativos. Não vai ser do mesmo jeito, né? A gente tem acompanhado algumas experiências positivas, inclusive de gestões incorporando esses modos virtuais de acesso ao cidadão, novas plataformas. Na Espanha, Madrid, Barcelona, tem cadastro de CID Madrid, as pessoas votam em projetos para a prefeitura, permite a participação dos moradores na proposição de leis. As ideias que recebem apoio de 1% da população são submetidas à votação pública obrigatória. Em Barcelona, até projetos arquitetônicos passam por uma escuta em fóruns digitais. O Uruguai, aqui, vizinho nosso, o primeiro país do mundo a lançar uma plataforma governo aberto, também vitorioso, né? O uso da internet não pode ser só para fake news, né, Miriam? Muito pelo contrário, não pode ser só para deslegitimar a democracia. Nós temos que usar a internet para fortalecer a democracia, para fortalecer e empoderar a participação popular e para ampliar, né, a capacidade das pessoas. Eu digo que é uma mão dupla. Você cria a oportunidade de ouvir a população, com isso você define melhor as prioridades e, por outro lado, também aumenta o engajamento da população na defesa das políticas públicas, como é o caso do SUS, como é o caso da saúde, como é o caso da infraestrutura, saneamento, habitação. Como é que você vê aí essa possibilidade da gente estimular essa nova geração de gestões municipais nesse novo mundo aí pós-pandemia? Eu acho que nós temos uma enorme tradição de participação, né? E nós temos que dar um salto de qualidade. Eu acho que a gente tem que dar 2 saltos de qualidade, Jorge. É introduzindo a questão virtual, né? Aproveitar o espaço virtual, porque a gente sabe que o orçamento participativo às vezes tem um certo limite, né? O orçamento participativo presencial, por exemplo. Então, poder ampliar para que as pessoas possam opinar virtualmente também é importante. Claro que eu daria mais peso para as demandas que surgem nas reuniões presenciais, mas acho que é importante abrir essa escuta também no nível virtual. E aí, eu acho que essa lógica de governo aberto que você cita é fundamental, né? De introduzir essa escuta em todas as atividades do governo. Então, no nível municipal, por exemplo, você deu o exemplo de Madrid e Barcelona. Por exemplo, Barcelona fez um grande parque lá e eles discutiram tudo. Primeiro, discutiram que tipo de uso devia ter lá. Devia ter coisas com água, devia ter coisa para criança, para adulto, para idoso, enfim. Primeiro eles discutiram que tipo de ocupação devia ter naquele parque. Pode ser uma praça, né? Numa cidade menor, uma praça. Para que tipo de uso deve ser feito? Além disso, eles discutiram, para vocês terem uma ideia, até a cor que os bancos deviam ser pintados. Por que isso é importante, né? Porque cada pessoa que opinou se sente participando daquele projeto, se sente dono daquele projeto. E, com isso, usa aquilo também de maneira muito mais responsável. Então, além de você ter um equipamento sintonizado com o que a população quer, você também tem a própria população defendendo aquele equipamento para ele não ser depredado, porque ela considera que aquilo é dela, né? Um sentimento de pertencimento. Várias cidades governadas pelo PT já estão usando isso. A prefeitura lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, adaptou a plataforma de Barcelona, que é em software livre, e eles estão usando isso, usaram isso para o plano diretor da cidade e para muitas outras atividades. Então, isso está disponível, é possível de ser feito e realmente deve ser incentivado nas nossas prefeituras. A gente tem que incorporar. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, acho que, para mim, pelo menos, especialmente depois do golpe, acho que a gente precisa fazer participação, mas ela só não basta. Nós também precisamos induzir uma cultura de solidariedade, de respeito ao próximo, contra o individualismo, né, de comunidade.
de valorização da política, então, de indução a atividades voluntárias, né? Acho que são elementos importantes que a gente também precisa incorporar. Então, me parece que a lógica de governo aberto, usando a internet para gerir melhor a cidade, sintonizar melhor as atividades da prefeitura e começar a ter campanhas de indução de uma nova cultura política na sociedade é muito importante para esse novo ciclo de prefeitos. Com certeza, Miriam. Eu vou pedir licença a você, eu sei que você está com outra agenda depois, mas rapidinho, Não, nessa tranquilo. de tentar fortalecer a participação nas redes sociais, nova ferramenta, nós estamos lançando um aplicativo do mandato, onde a gente vai tentar aproximar mais o mandato, inclusive agora no período da pré-campanha e de campanha, até para disponibilizar ferramentas, materiais, diálogos. E esse aplicativo vai entrar em teste agora. Nós vamos ter possibilidade de buscar fortalecer essa ferramenta e disponibilizar. E Felipe Almada, um companheiro nosso, inclusive nosso representante executivo estadual do PT, está à frente desse projeto. Ele vai fazer um comentário aí rápido aí, só para as pessoas conhecerem você também. Quem sabe aí você dá umas dicas depois também para ir ajustando e melhorar esse projeto. Felipe. Só enquanto o Felipe não entra, Sola, eu tenho feito também um trabalho voluntário na SNAI, né, a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, que lida com os nossos candidatos a prefeito, especialmente, a vereador também. E nós fizemos, não só atualizamos o modo petista de governar, que está à disposição dos nossos pré-candidatos, como também fizemos videoaulas sobre os principais temas do programa de governo, para ajudar os nossos pré-candidatos a refletirem sobre o seu programa de governo, né? Então, acho que essas coisas todas são instrumentos importantes para melhorar a capacidade dos nossos pré-candidatos em fazer boas propostas, agora fazer boas propostas, e eleitos fazerem bons governos. Vai lá, Felipe. Felipe, rapidinho aí, só apresentação aí rápida e comentário rápido. Que Miriam está com horário também e o nosso horário está acabando. Pronto. O aplicativo, gente, ele visa a gente aproximar as ações do mandato, o mandato da base, né, das pessoas. Então, você pode acessar tanto as redes sociais e receber notificação. A gente, por exemplo, vai ter como uma live de hoje com a Miriam. Aí a gente pode estar enviando já o link. Todo mundo que tiver o aplicativo vai receber o link. Entre aqui agora na live e vai poder... É só clicar, já vai direto para a rede social. As pessoas vão poder acompanhar o mandato, o teu mandato, de uma forma mais próxima. Clicar, ele já abre lá na sua página, né, da Câmara. As pessoas podem acompanhar as suas redes sociais, as pessoas podem ter acesso às orientações jurídicas, tem acesso às resoluções internas do Partido dos Trabalhadores. Então, ele vai otimizar essa relação de quem é pré-candidato, quem é pré-candidata, de quem é da base do mandato, e a gente pode ter de uma forma mais rápida e eficiente a participação dessas pessoas. Então, o intuito do aplicativo é esse. Foi uma parceria bacana aí do aplicativo, Miriam. Eu fiz eu dando as ideias, mexendo tal, em algumas coisas, e meu pai como um principal ator aí que fez tudo. Então, foi uma parceria de pai e filho aí para bolar o aplicativo. E a gente está disponibilizando aí agora para a turma, né? Ótimo, Felipe. Vamos usar mais essa ferramenta e criar oportunidade de, agora na pré-campanha e campanha, as nossas companheiros e companheiras que estão nas candidaturas em todos os municípios da Bahia terem mais acesso a essas informações. Você viu Miriam falando aí? Pega esse material da SNAI aí e já começa a disponibilizar. Eu sei que você já botou aí todas as obras e
e projetos que foram feitos pelo governo Lula. Ele já tem Isso é importante, a gente tem o link. O que é que foi feito no governo de Lula e Dilma, orientando a campanha, né? A gente colocou um link direto, Miriam, do aplicativo com o Casa 13 Casa 13. O PT Argumento. Então, o acesso às informações está ali a um clique. Clicou, a informação já está. E o bom é que esse período de pandemia fez a gente achar ferramentas e buscar ferramentas para melhorar, né, tanto a militância quanto o conhecimento. Com certeza. Mandar um abraço. Tem um monte de gente aqui para registrar a presença aqui, mas só mais alguns candidatos a prefeito e pré-candidatos. Nilson Biratanga, William Elísio Medrado. Eu sei que o pessoal já passou o dia hoje assustado lá. Tem um terremoto, Miriam, hoje no Vale do Jequitinhonha. Tremor. O tremor, estão me corrigindo aqui, não foi o terremoto, não foi o tremor de terra. Para a Bahia, aquilo ali é um terremoto fraquinho, né? O William lá, nosso pré-candidato a prefeito, Elísio Medrado, Domingas em Governador Mangabeira, Derivaldo em Irará, muita gente aqui para a gente registrar a presença e agradecer, Miriam, mais uma vez, sua participação. Agradeço imensamente, foi muito boa a possibilidade desse diálogo com você aqui, nesse momento tão desafiador, onde nós precisamos recuperar o país para a maioria da população, nós precisamos retomar o Brasil para o povo trabalhador, interromper esse ciclo de destruição que está sendo feito desde que tiraram a nossa presidenta Dilma e fazer com que a gente possa fazer de 2020 a antessala de 2022, para que o povo volte a ser prioridade no governo do nosso país. Fica com você aí a última palavra por hoje, né? Porque eu espero que a gente possa ter outras oportunidades de diálogo contigo aí durante a campanha, com a nossa turma que vai estar disputando aí as vagas de prefeito e vereador. Quando você quiser, Sola. Eu queria, inclusive, te parabenizar. Eu tenho acompanhado a tua atuação lá na Câmara, sempre de maneira muito firme, defendendo os interesses da população brasileira, especialmente na saúde, mas não só. Então, parabenizar quem votou em você, tem motivos de sobra para se orgulhar e repetir o voto, como já ocorreu na última eleição. Acho que essas iniciativas, essas lives são muito importantes, né? Você consegue atingir gente no estado inteiro, portanto, ela leva novas informações, novas discussões que estão ocorrendo no país. Acho muito importante essa a iniciativa do teu mandato e a iniciativa do aplicativo, né? Acho que conecta as pessoas ao seu mandato, mas mais do que isso, né, fornece para os nossos pré-candidatos insumos para melhorar a sua campanha. Então, acho que é um show essa iniciativa. O Felipe é secretário de Assuntos Institucionais da Bahia, pode mandar lá no grupo também essa ideia aí do mandato reforçar as atividades que já vêm sendo desenvolvidas pelo partido. Parabéns para você e muito obrigada de novo pelo convite. Foi ótimo essa conversa. Obrigada. Eu que agradeço. Em breve vamos estar juntos novamente. Valeu, gente. Obrigado, Combinado. Felipe. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos. Valeu, Sola.